guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, Senhor. Amém, aleluia, glória a Jesus. Irmãos, podem tomar os lugares. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 40. Eu não sei por que razão, mas eu tinha 4 mensagens preparadas para este domingo. Ainda só preguei uma, portanto ainda tenho 3 em stock. E esta foi a mensagem que Deus me deu para eu partilhar com a minha sogra no hospital. E eu vou partilhar convosco também aqui nesta tarde. Salmo 40. Salmo 40. Salmo 40 é um dos cânticos de Davi mais conhecidos da Bíblia. Ele é focado nos temas como paciência, livramento, gratidão. Ele é frequentemente dividido em 2 partes. A primeira, até o verso 10, um reconhecimento, uma gratidão, um agradecimento pelas vitórias do passado. E depois os restantes versículos como um pedido de socorro para a aflição presente. É muito importante nós olharmos para o passado com gratidão. É muito importante olharmos para o passado reconhecendo como Deus esteve presente, mesmo quando passamos no vale de sombra e morte, mesmo quando passamos por momentos de luto, de dor ou de doença. É muito importante reconhecermos a presença de Deus nesses momentos. E é muito importante também olharmos para o futuro com esperança, com confiança, com fé num Deus que é um socorro bem presente na aflição. Então o Salmo 40 destaca esta confiança em Deus nos momentos de angústia. E o texto descreve este livramento divino numa expressão tão linda que diz: tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível. E foi isso que o Senhor fez comigo. Eu não sei convosco, mas a minha história é: Ele pegou em mim quando eu estava no meio do lodo do pecado e Ele me tirou dali e me colocou sobre a rocha. Louvado seja o nome eterno e glorioso do Senhor. Mas este salmo fala também da importância da obediência, acima de qualquer sacrifício, acima de qualquer religiosidade. Então vamos ler o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse eu: eis aqui venho. Então disse, melhor, o Senhor: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Eu não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Eu pregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Eu não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Vamos ficar por aqui. Tenho prazer, diz o verso 8, nota a tradução. Tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Tenho prazer em fazer a tua vontade, ó Deus. Prazer em fazer a vontade de Deus. Só é possível quem tem uma relação íntima e próxima com Deus. Consegue ter prazer em fazer a vontade do Senhor. Não fazemos por sacrifício, não fazemos, ainda que às vezes envolve sacrifício. Mas o tema desta mensagem é peso ou prazer. Quantas vezes, meus amados irmãos, ficamos a olhar para a nossa caminhada cristã como se estivéssemos a carregar um fardo pesado. Eu sou crente, que fardo este que eu tenho. Não posso fazer aquilo que os outros fazem, não posso ir onde os outros vão, não posso abusar de algumas coisas que os outros abusam. Que fardo eu que tenho de ser crente. Eu espero que não se aconteça assim convosco, porque
Alguns encaram os mandamentos de Deus como se fossem restrições e limitações. Alguns até encaram a vontade dele como se fosse algo difícil de alcançar. Mas Davi, neste texto precioso, desafia-nos a uma visão completamente diferente. Ele não diz, eu esforço-me para cumprir a tua lei, ó Deus. Não! Ele diz, eu tenho prazer em fazer a tua vontade. E esta é a diferença. Não é preciso esforço para agradar a Deus. Porque quando há esforço, significa que o nosso coração não foi verdadeiramente convertido. Mas quando nós temos prazer em fazer a vontade de Deus, é porque nós fazemos com uma retribuição de tudo aquilo que Ele já nos deu. E hoje o Senhor quer renovar a nossa motivação. Ele quer que deixemos para trás a ideia de eu tenho de fazer aquilo que agrada a Deus. Ele nos convida a entrar na dimensão, eu quero fazer porque eu amo a Deus. E Ele me dá o privilégio de cooperar com Ele na sua obra. Louvado seja o Senhor. A diferença entre o dever e a devoção. Há uma distância muito grande entre agir por obrigação e agir por amor. No dever nós fazemos o que é necessário para evitar as consequências de sermos penalizados ou obter recompensas. Isso é no dever. Eu tenho o dever de ir trabalhar todos os dias, de me levantar. Então eu me levanto e vou trabalhar, porque senão não recebo o dia, recebo uma falta no emprego, posso ser despedido. Então o dever é eu tenho que ir, porque se não for eu sou penalizado ou não sou retribuído, não recebo o salário desse dia. Então eu tenho o dever de ir. Mas Davi não fala sobre dever, ele fala sobre devoção. Há uma diferença enorme entre agir por obrigação e agir por amor. E Davi, ele realmente move-se porque tinha um vínculo tão profundo com o Deus que nos orienta. O nosso coração responde ao amor, o nosso coração responde ao amor de Deus e não há imposição da sua lei, e não há imposição da palavra. Nós respondemos a Ele por amor. Há um exemplo na Bíblia muito interessante. Jacó, ele teve lá um patrão que era primo e que não foi muito leal com ele. Ele apaixonou-se pela filha Raquel, mas ele tinha duas filhas, Lia e Raquel. E Jacó foi ter com o seu patrão e disse, estou apaixonado pela filha, resumindo a história. Estou apaixonado por Raquel, o que é preciso que eu faça? Eu não tenho herança, eu fugi, eu estou aqui sem nada, o que é que eu tenho que fazer para casar com a tua filha? Ele disse, olha, trabalha 7 anos e eu dou-te a Raquel em casamento. E ele trabalhou, esforçando-se, trabalhou. Pronto, os irmãos conhecem a história. Na noite de núpcias ele descobriu que não era a Raquel. E quando ele descobriu aquilo, foi o mundo a cair. Mas Labão, o seu sogro agora, ele disse, pronto, olha, eu vou-te dar Raquel, mas tens de trabalhar mais 7 anos. E diz a Bíblia que ele trabalhou com prazer esses 7 anos, por causa do amor que tinha a Raquel. Ele trabalhou com prazer esses 7 anos, por causa do amor que tinha a Raquel. Diz na palavra de Deus que aqueles anos pareceram alguns dias. 7 anos pareceram alguns dias. Porque quando se trabalha por devoção, por amor, o tempo passa mais rápido. Quando se trabalha por obrigação, o tempo custa a passar. E o Senhor nos chama e nos convida a respondermos a Ele por amor. O esforço não se transforma em cansaço, mas o esforço transforma-se num investimento. Quem obedece por obrigação é um escravo, mas quem obedece por prazer é um filho. E o Senhor nos chama a sermos verdadeiramente filhos. Muitos estão na igreja, sentem-se cansados, porque têm um cristianismo cheio de uma lista de tarefas. Posso, não posso. Quando nós começámos o nosso ministério, tínhamos a idade mais ou menos do Daniel também, quando começámos ali no Baixo Alentejo. E esta história marca muito, tenho contado várias vezes que foi uma história muito marcante na nossa vida. Deus nos deu duas irmãs que estavam a orar para que Deus enviasse para ali um jovem do Instituto Bíblico. Foi precisamente a oração e Deus respondeu. Um jovem que saísse do Instituto Bíblico para reabrir ali as igrejas que tinham sido fechadas. E nós chegámos lá, tinha havido aquelas divisões da dos 90 e a igreja tinha fechado e as irmãs reuniam-se só na casa uma da outra de vez em quando para orarem. E nós chegámos lá e a nossa irmã tinha uma filha, que é a razão pela qual nós também estamos a abrir. Já lhe disse a ela, tu também tens culpa nisto, uma boa culpa.
quando disseste as igrejas estão fechadas, pastor, e aquilo mexeu muito comigo. Essa jovem na altura, ela disse, pastor, então agora, ela veio, aceitou Jesus, quis ser batizada, estava no percurso, mas antes disso tudo ela disse, então agora eu não posso fazer, minha mãe disse que agora não posso fazer, eu já não posso ir para o bar com as minhas colegas, já não posso, minha mãe disse-me que agora não posso, que eu sou crente. Eu digo assim, mas a tua mãe se calhar está equivocada, é que a Bíblia diz que tudo é possível, nós podemos fazer todas as coisas, cristianismo é liberdade, não é restrições. E ela disse, então mas o que é que ela quer dizer com isso? Eu digo assim, olha, cristianismo é relação com o Santo Espírito. E o Santo Espírito que está dentro de ti vai te ensinar o que é certo e o que é errado. E essa voz tu precisas descobrir e ouvir. E ela saiu com os colegas, os irmãos já conhecem a história, eu já me cansei de contar esta história. E quando ela estava lá dentro, ela começou-se a sentir mal e saiu para fora. E cada vez que voltava a entrar, sentia-se mal. E ela percebeu que aquele já não era lugar para uma filha de Deus, porque ela agora tinha uma nova natureza. E ela foi transformada e se tornou numa líder da nossa missão ali. Louvado seja o nome santo de Jesus. Não é por obrigação que nós deixamos de fazer, é por devoção. Porque amamos a Deus e queremos agradar-lhe. Nós não queremos agradar aos seguidores, não queremos agradar ao mundo. Nós queremos agradar àquele que tem sempre os seus olhos em cima de nós, sobre nós. Mas há muitos que pensam, cristianismo é uma lista de tarefas. Não, Jesus disse, o meu jugo é suave. Mateus 11:30. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então se o teu caminho está pesaroso, talvez estás a carregar lei nos ombros, em vez de guardares a lei no coração. Eu vou repetir esta frase, tirei de um livro da minha chaminé. Se estás a percorrer um caminho pesado, é porque estás a carregar a lei nos ombros, em vez de a guardares no coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então a lei tem que ser gravada no lugar certo. É isso que Davi diz, o segredo está lá no Salmo 40, quando ele diz, eu guardei a tua palavra, eu escondi a tua palavra, eu escondi a tua palavra, eu escondi a tua palavra. Ele diz, é isso que Davi diz, a tua lei está no fundo do meu coração. E quando a palavra de Deus permanece no papel ou na mente, essa palavra julga-nos. Mas quando deixamos a palavra descer ao coração, ela passa a orientar-nos, ela passa a tornar-se parte de nós. Lembram-se de Maria e Marta de Betânia? Enquanto Marta estava ocupada com o serviço, Maria permaneceu aos pés de Jesus. E ela percebeu que o mais importante não era fazer coisas para Deus, o mais importante era estar com Deus. O mais importante não era fazer coisas para Jesus, o mais importante era estar com Jesus. E quando nós nos apaixonamos pela presença de Jesus, a obediência torna-se natural. Nós não precisamos de nos esforçar para não mentir, nós não precisamos de nos esforçar para não roubar, porque o nosso coração está satisfeito e preenchido nele. Então nós o agradamos porque o amamos de todo o nosso coração. A obediência nasce da intimidade com Deus. Essa obediência que nasce da intimidade com Deus, ela é prazerosa. Não é pesarosa, mas é uma obediência que nos traz prazer. Quando ela nasce da intimidade com Deus, quando conhecemos o coração do Pai, entendemos que os nãos de Deus são nãos de proteção. Quando os nossos filhos eram pequenos, eles sempre foram muito precoces em algumas coisas, não é? E sempre tentaram fazer um pouco mais. E nós ensinámos todos eles a terem tarefas em casa, desde levar o lixo, de lavar a louça, de arrumar a louça. E claro, o que eles queriam mais era fazer aquelas tarefas de cortar os legumes, cortar o chouriço e o queijo lá de Serpa. Iam pegar a faca maior que havia lá na gaveta. E a gente corria e tirava-lhe a faca da mão. Até, mas nós queremos participar, sim, mas o não do Pai é para a tua proteção. Nós queremos querer chouriço e não o dedo do menino. Não é? Então o não do Pai é proteção. Quando nós temos intimidade com Deus, o não de Deus é proteção na nossa vida. Ele às vezes diz-nos não e nós, Senhor, porquê? Nós não percebemos. Mas quando olhamos depois para trás, vemos o livramento do Senhor. Irmãos, há uma imagem que eu não posso esquecer.
Porque alguém me contou isso um dia e eu fiquei com aquilo gravado no meu coração. Nós um dia vamos chegar ao céu e nós vamos ver tantos milagres de livramento que o Senhor fez, que nós não nos apercebemos nem metade deles. Nós não nos apercebemos dos livramentos de Deus, nós não nos apercebemos. Ele esteve lá, Ele estava lá. Ele estava lá naquele dia em que eu me deixei dormir ao volante e eu gritei por Jesus e de repente o carro saiu da beira do precipício para ir para o meio da estrada. Eu não sei como, mas Ele estava lá. E Ele está lá ao nosso lado, quando nós temos prazer na lei do Senhor, quando nós nos deleitamos em fazer a sua vontade, Ele está lá. E nós vamos ver que os nãos de Deus muitas vezes foram proteção para a nossa vida. Então precisamos de obedecer, mas uma obediência que nasce da intimidade e não uma obediência que nasce da religiosidade. Por fim e último, terceiro ponto, a obediência liberta. Parece contraditório, mas é tempo de nós deixarmos ver Deus como um chefe rígido e começar a vê-lo como um pai cheio de amor. Deus não é um chefe rígido. Há muita gente, claro, infelizmente, eu sei, irmãos, eu sei, infelizmente sei. O inimigo tem procurado destruir a figura do pai nos últimos anos e muitos de nós, não eu graças a Deus, mas muitos de nós não tivemos um pai amoroso, mas tivemos um pai com um cinto na mão, ou um pai com uma vara pronta a bater, um pai que estava sempre pronto a nos castigar. E há muita gente que tem esta imagem de Deus. Deus não é assim. Esta manhã eu dizia, Deus é aquele pai louco de amor pelo filho que vai todos os dias à porta da fazenda ver se ele caiu em si e se arrependeu de estar ali a dar comida aos porcos em vez de estar a servir. Deus é aquele pai que corre na direção do filho. Quando o filho dá um passo na direção, Deus corre 10 na direção de volta, porque esse é o Deus Pai. Jesus veio revelar esse Pai. Eles conheciam a lei pesarosa, mas Jesus veio apresentar um Pai de amor, um Pai longânimo, um Pai pronto a perdoar. Sim, Pai de justiça, amém, sabemos disso, mas é tempo de deixarmos de ver Deus como um chefe rígido e começar a ver como um Pai cheio de amor. Um pai que diz ao filho, não coloques a mão no fogo, pois vais-te queimar. Não para limitar, mas para proteger a integridade e o bem-estar. Jesus é o maior exemplo para nós. E gostaria que nós terminássemos com João 4,34, quando Jesus afirma, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Veja como a obediência para Jesus era a fonte de satisfação. E para a cultura mediterrânica, nós sabemos que a comida é muito importante. Eu hoje saí daqui e não sabia que não tinha ninguém em casa para almoçar, então encomendei uma comida desses indianos que vêm trazer, mas ele demorou 1h30 a chegar com a comida. Quando ele chegou com a comida eu já tinha comido muito queijo e muito pão e já estava satisfeito e fica lá para o meu filho jantar o almoço que acabei por não comer. A comida para nós é algo muito importante. Olha, para a minha tradição, para a minha família, a horária da comida é muito, muito sério. Não se brinca com a comida. Sempre dizemos assim, não se brinca com a comida é uma coisa séria. Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade de Deus. A minha satisfação é fazer a vontade de Deus. Irmãos, estão a ver o nível? A minha satisfação é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Irmãos, assim como o alimento sustenta-nos, obedecer ao Pai dá-nos alegria e força. É por isso é que Davi diz, naquele versículo que nós lemos no início, 40 Salmo, verso 8, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. E o salmista também, no Salmo 119, ele dizia, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então a lei, a palavra não é para ser carregada aos ombros, não é para ser carregada no bolso ou num colar, símbolo de uma religião. A palavra é para ser guardada no coração. E nós respondemos com gratidão e devoção ao Senhor que nos ama, porque a obediência liberta-nos. Quando nos alinhamos com a vontade, a nossa vontade com a vontade de Deus, nós descobrimos verdadeira liberdade. Quando alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus, é como o peixe livre na água.
O peixe fora da água, ele morre. Morre por falta de oxigênio, que parece um paradoxo. Mas ele tem guelras, ele precisa da água para poder retirar o oxigênio. Assim, o cristão precisa de estar no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos na vontade de Deus, nós entendemos que fomos criados para viver na vontade do Pai. Fora dela nós sobrevivemos, mas dentro da vontade de Deus, nós vivemos de uma forma plena, de uma forma completa, no centro da vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, nós possamos dizer como o salmista no Salmo 40, verso 8: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Na Nova Versão Internacional diz: tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Que realmente, irmãos, nós possamos a cada dia agradar ao Senhor. A transformação que Deus quer operar no nosso coração. Perguntar qual é a tua vontade, Deus. Porque não há lugar mais seguro que o centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo corre bem, porque a sua coluna de fogo na noite afasta os lobos e as bestas feras. E durante o sol quente do dia, a sua coluna de nuvem nos traz frescura, sombra e proteção. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, esse descansará. Faz uma pergunta a ti próprio: estou eu no centro da vontade de Deus? Estou eu a cumprir a vontade de Deus na totalidade para a minha vida? Toma a decisão de obedecer, mesmo que não consigas fazê-lo agora. Estava a falar com alguém de manhã, às vezes nós não conseguimos pôr em prática logo no imediato. Há um percurso que temos de correr, principalmente quando nós falhamos e caímos e tem que haver uma restauração. Mas o caminho da vontade de Deus é um caminho às vezes solitário, é um caminho onde o inimigo tenta trazer à nossa mente o peso das nossas falhas, a culpa dos nossos erros e pecados. Mas esse caminho é caminho de restauração, e na medida que nós caminhamos na direção do Pai, Ele a certa altura, quando vemos que nós não conseguimos mais, Ele vai correr na nossa direção, Ele vai nos abraçar e beijar, Ele vai nos restituir ao lugar de filhos, e nós diremos: Senhor, eu vou te servir, não com contrato fixo, mas a cada dia a jornada, a cada dia eu quero te servir, te honrar, glorificar o teu nome com a minha vida, porque eu escondi a tua palavra no meu coração, no fundo do meu coração, e o meu prazer é fazer a tua vontade. Talvez tenhas passado anos, meses a tentar acertar para evitar castigos, punição. Deus convida-te, apaixona-te pelo autor da lei. Conhece o autor da lei. A lei é apenas proteção. A lei é apenas proteção. E quando a escondemos no coração, obedecer deixa de ser um sacrifício para se tornar no nosso maior prazer. Que este seja o desejo do nosso coração. Viver na vontade de Deus, não porque temos de o fazer, mas porque não conseguimos viver de outra maneira, sem ser no centro da vontade de Deus. Podemos ficar em pé e deixar que o Espírito Santo fale connosco nesta hora? Talvez tu vieste aqui para ouvir uma peça de teatro e nem temos a expectativa de a ver, mas nem sei. Mas o Senhor, de alguma forma, Ele preparou para nós podermos ter um momento de palavra e de confronto conosco, confronto na nossa luta que temos com a vontade, de fazer a vontade, obedecer à vontade. Esta manhã alguém chegou perto de mim e estava a dizer que estava num relacionamento, e eu disse: mas a pessoa é cristã? E a resposta foi: ainda não sei. Eu digo assim: então cuidado, porque a Bíblia é muito clara. Não te juntes a um jugo desigual. E contei-lhe a história de alguns dos meus familiares que hoje estão afastados, passaram por 3 divórcios. E a sua vida é uma vida de tormento, de dor, e nós sentimos pena. Eles têm casas, eles têm carros, eles têm motas, mas eles são infelizes porque não obedecem, porque não guardaram lei no coração. E como eu dizia esta manhã, o prazer só acontece com o copo cheio, porque com o copo vazio vem a dor. Então nesta tarde tu possas esconder a palavra no coração,
E obedecer a Deus não porque os teus pais te dizem para fazer, não porque o pastor te diz para fazer, ou a igreja, ou a doutrina, ou a cátedra da igreja diz para fazer, mas tu fazes porque queres obedecer ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua vontade. Por isso fala com Ele nesta hora, fecha os teus olhos. Se tens falhado, se o Espírito Santo te está a mostrar algumas áreas que tens errado, é a altura de te reconciliares, é a altura de correres de volta para os braços do Pai, é a altura de correres de volta para os braços do Pai que te ama, que espera por ti. Ele não vai à tua procura porque tu sabes o caminho, não entendes isso? Ele não vai à tua procura porque tu sabes o caminho, ainda que Ele tenha os seus agentes para te indicarem o caminho. Nem que seja o temor, o Espírito Santo que está ali a trabalhar, mas o caminho de volta tem que ser feito por ti. Porque quando tu deres passos na sua direção, Ele irá correr para te abraçar. Mas a decisão é tua. Eu levantar-me-ei, eu não vou continuar aqui, eu não vou continuar aqui com os pés na lama, eu vou-me levantar. Eu não vou comer bolotas que não é para filho. Eu não vou mais me alimentar com aquilo que não é para filhos. Eu vou me levantar, eu vou correr para Ele. E eu vou lhe dizer: Pai, eu não sou digno, eu não mereço ser chamado de filho. Deixa-me só trabalhar para Ti. Deixa-me só servir-Te à jornada. Deixa-me só entregar-Te a cada manhã o meu dia. Deixa-me só amar-Te e estar perto de Ti. E depois de restituído, a sua graça entra em ação, o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia abraça-nos de uma forma profunda e maravilhosa, e nós entendemos claramente que não há lugar mais seguro do que nos seus braços de amor. Não há lugar mais certo do que o centro da sua vontade. E nós dizemos: é aqui que eu quero ficar, é aí que eu quero habitar, no centro da vontade de Deus. O inimigo apresenta-nos muitos caminhos, muitos atalhos, mas a vontade de Deus é perfeita, ela é agradável. Quando nós aguardamos no nosso coração e respondemos por amor e não por obrigação. Igreja de Jesus Cristo, o Senhor te chama a estares perto dEle, a esconderes a sua palavra no teu coração e a permaneceres a confiar no Senhor. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Quantas vezes deslizamos, escorregamos na caminhada, mas sempre a tua mão estendida está para nos chamar de volta para Ti. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, ela é vida. Ela é poder, ela é transformação. Perdoa-nos, Senhor, quando nos embriagamos com aquilo que a cidade oferece, com aquilo que o dinheiro oferece, com aquilo que o dinheiro pode comprar, com os prazeres, e nós esquecemos que não há lugar melhor do que estar aos teus pés, colocando os nossos dons e talentos, a nossa vida e o nosso tempo ao teu serviço, e dizer-te: faz em nós o teu querer, Senhor. Mostra-nos a tua vontade. Eu não sei se está entre nós alguém que quer mesmo nesta tarde voltar para os braços do Pai Celestial. Tu talvez não conhecestes um Pai amoroso, mas que já tens visto o efeito do Pai amoroso celestial na vida de gente à tua volta. E apesar de tu não entenderes essa imagem, o Espírito Santo quer te apresentar esse Pai que te ama, que te aceita, que te acolhe. Se precisas mesmo de voltar para esses braços, nós queremos orar por ti. Glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença.